Era julho de 1975, madrugada de terça-feira. No norte do Paraná, a temperatura despencou para -8 graus em menos de 3 horas. Não havia previsão, não havia alerta, não havia nada. Apenas o frio descendo sobre 960 milhões de pés de café como uma sentença já assinada. Quando o sol nasceu naquela manhã, os cafeicultores que saíram para ver suas lavouras encontraram algo que nenhum deles havia visto antes. As folhas estavam pretas, os galhos estavam pretos, a terra estava branca de geada e os cafezais, que na véspera eram verde escuros e carregados de frutos, pareciam ter sido varridos por um incêndio invisível que queimou tudo por dentro sem deixar cinzas. Em 72 horas, o Brasil perdeu 80% da sua produção de café. Eu precisei parar nesse número por um longo tempo. 80%, não de uma fazenda, não de uma região. Da produção inteira de um país que havia construído sua identidade econômica, sua infraestrutura, suas cidades, seu projeto de nação inteiro em cima de uma única planta. E o que me perturbou não foi o número, foi o que veio antes dele, porque aquela geada de julho de 1975, que ficou conhecida como a Geada Negra, não foi a primeira. Não foi um evento sem precedente que ninguém poderia ter previsto. Foi a segunda, e entre a primeira e a segunda, o sistema teve 12 anos para aprender, 12 anos para mudar, 12 anos para proteger as famílias, as cidades, as gerações que dependiam daquelas lavouras. 12 anos, e não fez nada. Para entender por quê, eu precisei voltar muito mais do que 12 anos. Precisei voltar ao começo, ao momento em que o Paraná decidiu ou foi levado a decidir que seu destino inteiro seria plantado numa única semente. No início do século XX, o estado do Paraná era praticamente uma fronteira. Mata fechada, terra vermelha de origem basáltica, clima subtropical com chuvas regulares. Era, do ponto de vista agrícola, um dos solos mais férteis do planeta. Os primeiros cafeicultores que chegaram do interior de São Paulo no final do século XIX trouxeram mudas, ferramentas e uma certeza absoluta de que aquela terra vermelha produziria café como nenhuma outra região do mundo havia produzido. Eles não estavam errados. Entre 1900 e 1930, o norte do Paraná se transformou numa das expansões agrícolas mais rápidas da história do Hemisfério Sul. Cidades inteiras foram fundadas em décadas. Londrina surgiu em 1930, Maringá em 1947, Cascavel em 1952. Não eram cidades que cresceram organicamente ao longo de gerações. Eram cidades que foram construídas às pressas para abrigar a mão de obra que o café exigia, para servir as fazendas que se multiplicavam a cada estação, para processar, transportar e exportar um produto que respondia, no auge, por mais de 60% de todas as exportações brasileiras. 60%. O Brasil inteiro sustentado nos ombros de uma lavoura paranaense. E aqui está a pergunta que me acompanhou durante semanas pesquisando isso. Quando um país coloca 60% da sua capacidade exportadora numa única cultura, numa única região, num único estado sujeito a geadas, quem decide que esse risco é aceitável? Quem assina embaixo dessa aposta? E quando a aposta falha, quem paga o preço? A resposta que encontrei foi sempre a mesma, e ela nunca incluía quem havia tomado a decisão. Em 1963, 12 anos antes da Geada Negra, o Paraná já havia morrido uma vez. A geada de 1963 não foi tão devastadora quanto a de 1975 em termos absolutos, mas foi suficientemente catastrófica para deixar um aviso impossível de ignorar. Temperaturas abaixo de zero varreram o norte do estado por 3 dias consecutivos em junho daquele ano. Aproximadamente 40% da produção paranaense foi destruída. Fazendeiros perderam colheitas inteiras. Trabalhadores rurais ficaram sem renda da noite para o dia. Pequenos proprietários que haviam tomado empréstimos para plantar a safra daquele ano se viram com dívidas e sem produto para pagar. O governo federal reconheceu o desastre. Recursos emergenciais foram prometidos, comissões foram formadas, relatórios foram escritos.
Os relatórios existem até hoje nos arquivos do Ministério da Agricultura. Eu os encontrei digitalizados numa base de dados da Embrapa. Eles descrevem com precisão técnica o que aconteceu, por que aconteceu e o que precisaria ser feito para que não voltasse a acontecer com a mesma intensidade. Diversificação das culturas, criação de sistemas de alerta meteorológico, incentivos para que os produtores não dependessem exclusivamente do café, reflorestamento estratégico como barreira contra as massas de ar frio vindas do sul. Cada recomendação está lá, documentada, assinada, carimbada com o selo do governo federal. 12 anos depois, em julho de 1975, nenhuma delas havia sido implementada em escala suficiente para fazer diferença. Isso não é negligência. Negligência é não saber. O que aconteceu no Paraná entre 1963 e 1975 tem outro nome, e esse nome é muito mais difícil de pronunciar porque ele implica que alguém leu aqueles relatórios, entendeu o que estava escrito e decidiu que o custo político e econômico de mudar o sistema era alto demais para valer a pena, que era mais fácil rezar para que o frio não voltasse, que as probabilidades estavam a favor de mais uma boa safra antes que o desastre se repetisse. Em 18 de julho de 1975, as probabilidades acabaram. A geada negra foi diferente da de 1963 não apenas em escala, mas em velocidade e em crueldade climática. Uma massa de ar polar de origem antártica desceu pelo continente sem encontrar as barreiras naturais que normalmente a enfraqueceriam antes de chegar ao Paraná. Em algumas regiões, a temperatura caiu 15 graus em menos de 2 horas. O fenômeno ficou conhecido entre os meteorologistas como geada negra, justamente porque o frio foi tão intenso e tão rápido que não formou a camada branca de cristais de gelo visível nas geadas comuns. O frio queimou as plantas por dentro, destruindo as células sem deixar o sinal externo que normalmente alertaria os produtores para cobrir ou irrigar as lavouras. Quando o dano ficou visível, já era tarde demais. 960 milhões de pés de café destruídos em uma noite. O número que me parou não foi esse. Foi o que veio depois. Nos dias seguintes à geada negra, o preço internacional do café disparou. Em 3 meses, a saca de café no mercado de Nova York havia triplicado de valor. Em 6 meses, havia quadruplicado. O Brasil, que havia acabado de perder 80% da sua produção, era o maior fornecedor mundial de um produto que, de repente, valia 4 vezes mais. E aqui está o detalhe que mudou minha leitura inteira do caso. Enquanto os cafeicultores paranaenses contavam seus prejuízos, enquanto os trabalhadores rurais perdiam seus empregos, enquanto as cidades do norte do Paraná entravam em colapso econômico, o governo federal estava sentado sobre os estoques reguladores de café que havia acumulado nos anos anteriores. Estoques comprados dos próprios produtores a preços baixos, que agora valiam 4 vezes mais no mercado internacional. O campo perdeu tudo. O Estado nunca esteve tão bem posicionado. Para entender o que aconteceu depois da geada negra, eu precisei entender o que havia antes dela. Não as lavouras, não o clima. O sistema que decidia quem plantava, quanto plantava, a que preço vendia e quem ficava com a diferença. O Brasil tinha, desde 1952, um organismo chamado Instituto Brasileiro do Café, o IBC. Era uma autarquia federal com poderes amplos sobre toda a cadeia cafeeira nacional da produção à exportação. O IBC definia cotas de exportação, controlava estoques, negociava preços no mercado internacional e administrava os chamados estoques reguladores, que eram reservas de café compradas do produtor pelo governo para estabilizar os preços internos em anos de superprodução. Na teoria, era um mecanismo de proteção. Na prática, era um sistema de controle que beneficiava quem estava mais próximo do Estado e deixava o pequeno produtor sistematicamente exposto. O pequeno produtor vendia para o IBC ao preço que o IBC determinava. Não havia negociação, não havia alternativa. O café saía da fazenda, entrava no sistema, e o que chegava de volta ao produtor era o que o sistema decidia que era suficiente.
Enquanto isso, os grandes exportadores e as tradings internacionais que operavam com a intermediação do IBC capturavam as margens mais gordas da cadeia. Era um sistema desenhado para parecer proteção e funcionar como extração. Quando a geada negra chegou em 1975 e os preços internacionais explodiram, os pequenos produtores paranaenses que haviam sobrevivido com suas lavouras parcialmente intactas descobriram que não podiam simplesmente vender seu café pelo preço de mercado. Tinham cotas, tinham contratos anteriores, tinham obrigações com o IBC que foram estabelecidas quando o café valia um quarto do que valia agora. O sistema que havia sido vendido como proteção tornou-se a gaiola que os impediu de se beneficiar do único momento em décadas em que o mercado estava a seu favor. Mas a história do IBC é apenas uma camada. Por baixo dela havia algo mais antigo e mais profundo. A ocupação do norte do Paraná no século XX não foi espontânea. Foi planejada e executada por uma empresa britânica chamada Companhia de Terras Norte do Paraná, fundada em 1925 e posteriormente rebatizada de Companhia Melhoramentos Norte do Paraná. Essa empresa comprou do governo paranaense uma faixa de terra de aproximadamente 3 milhões de hectares, uma área maior do que vários países europeus, por preços que os historiadores descrevem como simbólicos. Em troca, a empresa se comprometeu a colonizar a região, construir estradas, fundar cidades e vender os lotes aos colonos. O modelo de negócio era elegante na sua simplicidade. A empresa comprava a terra barata do governo, construía a infraestrutura mínima necessária, vendia os lotes aos colonos e ficava com a valorização gerada pelo próprio trabalho dos colonos que ela havia atraído. Os colonos chegavam, desmatavam, plantavam, construíam, valorizavam a terra ao redor e a empresa vendia os lotes seguintes mais caro. Era uma máquina de extração de valor disfarçada de projeto de colonização. E o produto que a empresa escolheu para atrair os colonos foi o café. Não porque o café fosse a cultura mais adequada para diversificar e sustenta a economia regional a longo prazo, porque o café era o produto com maior demanda, maior preço e maior capacidade de atrair migrantes dispostos a se endividar para comprar um lote e plantar uma lavoura que levaria 4 anos para produzir a primeira colheita. O café criava dependência. O colono que plantava café não podia simplesmente mudar de cultura no ano seguinte se o preço caísse. Estava preso a um ciclo de 4 anos de investimento antes de ver qualquer retorno. Estava preso ao lote, estava preso ao sistema. Quando a geada de 1963 destruiu 40% das lavouras, foram esses colonos endividados que perderam tudo primeiro. Quando a geada negra de 1975 destruiu 80%, foram seus filhos que repetiram o mesmo ciclo de perda. Não porque fossem ingênuos, porque o sistema não havia deixado outra opção. A Companhia de Terras Norte do Paraná havia vendido café como destino, e o destino, como todo bom vendedor sabe, não precisa de cláusula de devolução. O que aconteceu no Paraná em 1975 não foi único, foi brasileiro. Mas o mecanismo que o produziu era universal. Em 1845, a Irlanda era o celeiro da Grã-Bretanha. Aproximadamente 1/3 da população irlandesa, cerca de 3 milhões de pessoas, dependia quase exclusivamente de uma única cultura para sua alimentação e sua renda: a batata. Não por escolha cultural ou por tradição ancestral inabalável, mas porque o sistema de propriedade de terras britânico havia deixado os camponeses irlandeses com lotes tão pequenos e solos tão pobres que a batata era a única cultura capaz de alimentar uma família numa área reduzida. A monocultura não era uma decisão dos camponeses. Era a única saída que o sistema havia deixado aberta. Em setembro de 1845, o fungo Phytophthora infestans chegou à Irlanda vindo da América do Norte. Em 2 anos, destruiu a colheita de batata por todo o país. Entre 1845 e 1852, 1 milhão de irlandeses morreram de fome. Outros 2 milhões emigraram.
A população da Irlanda caiu de 8 milhões para 5 milhões em menos de uma década e continuou caindo por gerações. O país nunca voltou ao tamanho populacional que tinha antes da fome. A Grã-Bretanha, durante todo esse período, continuou exportando alimentos da Irlanda. Eu precisei parar nessa frase também. Enquanto irlandeses morriam de fome, navios britânicos carregados de grãos e gado saíam dos portos irlandeses com destino à Inglaterra. O sistema de exportação continuou funcionando mesmo quando a população local estava morrendo de inanição, porque o sistema não havia sido construído para alimentar a Irlanda, havia sido construído para alimentar a Inglaterra. O paralelo com o Paraná não é perfeito. Ninguém morreu de fome no norte do estado depois da Geada Negra, mas a estrutura é a mesma com uma precisão que me perturbou durante semanas. Uma população inteira tornada dependente de uma única cultura por decisões tomadas por instituições externas a ela. Uma infraestrutura construída não para proteger os produtores, mas para extrair o máximo valor da sua produção. E quando o desastre chegou, o sistema de exportação continuou funcionando agora com os estoques do governo federal, enquanto os produtores contavam seus prejuízos. O mesmo padrão aparece na borracha amazônica no início do século XX, o ciclo do cacau no sul da Bahia, o algodão nordestino, o açúcar pernambucano. A cada vez, o mecanismo é o mesmo. Uma região inteira reorganizada em torno de uma única cultura de exportação, uma população inteira tornada dependente de um produto cujo preço ela não controla e cujos estoques ela não administra. E quando o ciclo termina pela geada, pela praga, pela concorrência externa, pela queda do preço internacional, a região fica para trás, enquanto o capital que havia sido extraído dela já está em outro lugar, financiando o próximo ciclo em outra região. O economista Celso Furtado descreveu esse mecanismo em 1959 no livro Formação Econômica do Brasil. Ele chamou de economia de enclave, uma estrutura produtiva integrada ao mercado internacional, mas desconectada da economia local, que extrai valor sem criar as condições para o desenvolvimento autossustentado da região onde opera. Furtado escreveu isso 16 anos antes da Geada Negra. O livro era leitura obrigatória nas universidades brasileiras. Os técnicos do IBC o conheciam, os planejadores do governo federal o conheciam, e o sistema continuou exatamente como estava. Porque aqui está o que Furtado descreveu, mas que ninguém gosta de dizer em voz alta. A economia de enclave não é uma falha do sistema. É o sistema funcionando como foi projetado. Ela não persiste apesar das análises que a expõem. Ela persiste porque as pessoas que se beneficiam dela são as mesmas que decidem se ela vai mudar. E elas decidem sistematicamente que não vai. O Paraná de 1975 era o laboratório mais bem documentado dessa decisão no Brasil. E o que aconteceu depois da Geada Negra confirmou cada linha do que Furtado havia escrito. Os números da Geada Negra são conhecidos. O que não é conhecido é o que eles significaram para as pessoas que estavam dentro deles. No norte do Paraná, em julho de 1975, havia aproximadamente 600 mil trabalhadores rurais diretamente empregados nas lavouras de café, não proprietários, trabalhadores. Pessoas que não possuíam a terra, não possuíam a colheita, não possuíam nada além do salário que recebiam por colher, podar, carpir e cuidar de cafezais que pertenciam a outros. Em 72 horas, 80% desses empregos simplesmente desapareceram. Não houve aviso, não houve indenização, não houve plano de realocação. Houve o frio de julho e depois o silêncio de quem não tem para onde ir e não sabe o que fazer com as mãos que só conhecem um trabalho que não existe mais. Londrina, Maringá, Apucarana, Cornélio Procópio, Jacarezinho, cidades inteiras construídas para servir o café, viram suas economias congelar junto com as lavouras. O comércio local despencou. As quitandas, as ferragens, os armazéns que vendiam insumos agrícolas, os caminhões que transportavam a produção, os armazéns que a estocavam, toda a cadeia econômica que havia crescido em torno do café entrou em colapso simultâneo.
Não foi uma recessão gradual que deu tempo para a adaptação. Foi um corte, e aqui está o detalhe que ninguém conta quando fala da geada negra como um evento climático. Nos anos imediatamente anteriores a 1975, o governo militar brasileiro havia lançado o Proálcool, o Programa Nacional de Produção de Etanol, a partir da cana-de-açúcar, como resposta à crise do petróleo de 1973. O programa recebia investimentos federais massivos, incentivos fiscais generosos, financiamento subsidiado, enquanto o norte do Paraná continuava apostando tudo no café sem nenhum programa federal de diversificação ou proteção climática. O governo federal estava canalizando bilhões para transformar o centro-sul do país numa potência de cana-de-açúcar. A pergunta que me faz não dormir direito é simples. Se o governo federal tinha capacidade institucional e financeira para criar e financiar o Proálcool em 1975, por que não tinha capacidade para criar um programa equivalente de diversificação e proteção para o norte do Paraná, cuja vulnerabilidade havia sido documentada em relatórios técnicos desde 1963? A resposta não está na capacidade, está na escolha de quem merecia ser protegido. Depois da geada negra, o governo federal lançou o Programa de Renovação dos Cafezais, o Procar. Na teoria, era um programa de recuperação que financiaria o replantio e incentivaria a diversificação. Na prática, os recursos chegaram com atraso, as condições de financiamento eram proibitivas para os pequenos produtores e a burocracia do IBC continuou determinando quem tinha acesso e em que termos. Os grandes produtores com capacidade de navegar o sistema burocrático se recuperaram, os pequenos, na sua maioria, não. O resultado foi uma concentração acelerada da propriedade fundiária no norte do Paraná ao longo da segunda metade da década de 1970. Pequenos proprietários endividados venderam suas terras a preços deprimidos para compradores com acesso a capital. As mesmas terras que a Companhia de Terras Norte do Paraná havia vendido em lotes pequenos para atrair colonos foram progressivamente reconcentradas em propriedades maiores. A colonização, que havia levado décadas para criar uma estrutura de pequenas propriedades, foi desfeita em poucos anos pelo mecanismo mais silencioso e mais eficiente de transferência de riqueza que existe: a dívida que não pode ser paga e a terra que precisa ser vendida. Os 600 mil trabalhadores rurais que perderam seus empregos em julho de 1975 não aparecem nos livros de história econômica do Paraná como protagonistas. Aparecem como estatística, como mão de obra deslocada, como o custo humano inevitável de um evento climático que ninguém poderia ter previsto. Mas alguém havia previsto. Em 1963, em relatórios com carimbo do governo federal. E a previsão ficou nas prateleiras enquanto as pessoas que ela descrevia continuaram plantando café numa terra que o sistema havia decidido que era descartável. Eu voltei ao começo uma última vez. Não aos números, não aos relatórios, a uma imagem. Existe uma fotografia tirada no norte do Paraná, em julho de 1975, alguns dias depois da geada negra. Um cafeicultor de meia-idade, chapéu de palha na mão, de pé no meio do que havia sido sua lavoura. Ao redor dele, fileiras e fileiras de pés de café com as folhas enegrecidas e retorcidas, como se tivessem sido torcidas por uma mão invisível antes de secarem. O homem não está chorando, está olhando, com a expressão de quem tenta entender o que está vendo e não consegue, porque o que está vendo não deveria ser possível. Porque aqueles pés de café representavam 4 anos de trabalho, de dívida, de esperança adiada, porque ele havia feito tudo certo, havia plantado na hora certa, havia cuidado das lavouras, havia esperado, e o frio veio assim mesmo. Não sei o nome daquele homem, a fotografia não identificava. Pode ter sido um dos 600 mil trabalhadores que perderam seus empregos naquela semana. Pode ter sido um pequeno proprietário que venderia sua terra nos anos seguintes para pagar dívidas que o frio havia tornado impagáveis. Pode ter sido um dos que ficaram, replantaram e perderam de novo quando o sistema continuou sendo o mesmo sistema. O que me perturbou na fotografia
Não foi o que ela mostrava, foi o que ela não mostrava. Não havia nenhum técnico do IBC ao lado dele, nenhum representante do governo federal com um plano, nenhuma câmera de televisão nacional. O campo estava sozinho com o seu prejuízo, como sempre havia estado, como o sistema havia sido projetado para que estivesse. Eu precisei perguntar a mim mesmo por que a Geada Negra de 1975 não é mais conhecida fora do Brasil. E por que, dentro do Brasil, é lembrada como um evento climático e não como o resultado de décadas de escolhas institucionais deliberadas. A resposta que encontrei foi a mesma de sempre. Não houve Comissão Nacional de Investigação com poderes reais. Não houve processo público para identificar quem havia lido os relatórios de 1963 e decidido não agir. Não houve nenhum mecanismo que transformasse aquela tragédia em responsabilidade. O IBC foi extinto em 1990, 15 anos depois, sem que nenhum de seus dirigentes precisasse responder publicamente pelo que havia acontecido em julho de 1975. Os arquivos existem. Os relatórios de 1963 existem. As recomendações que não foram implementadas existem. As atas das reuniões em que as decisões foram tomadas existem. Estão em Brasília, digitalizados, acessíveis a qualquer pesquisador com paciência suficiente para navegar os sistemas de arquivo do governo federal. Ninguém foi atrás deles com a pergunta certa. A pergunta certa não é o que causou a Geada Negra. O frio causou a Geada Negra. A pergunta certa é quem decidiu, depois de 1963, que 600 mil trabalhadores rurais e milhares de pequenos proprietários poderiam continuar expostos ao mesmo risco sem nenhuma proteção adicional. Quem leu os relatórios e colocou na prateleira. Quem administrou os estoques reguladores que valorizaram 4 vezes enquanto o campo sangrava. Quem desenhou o Procar com condições que os pequenos produtores não conseguiam acessar. Quem comprou as terras que eles foram forçados a vender. Esses nomes existem, estão nos documentos. Ninguém os pronunciou em público. O norte do Paraná se recuperou. Décadas depois, a região diversificou sua agricultura, desenvolveu outras culturas, construiu uma economia menos dependente de um único produto. As cidades cresceram, a infraestrutura melhorou. A história oficial diz que a Geada Negra foi o choque necessário que forçou a modernização e a diversificação que o Paraná precisava. Essa versão é tecnicamente verdadeira e moralmente desonesta ao mesmo tempo, porque ela transforma o sofrimento de 600 mil pessoas num instrumento pedagógico. Ela diz que a tragédia foi necessária sem perguntar se era evitável, e ela era. Desde 1963, ela era evitável. Os documentos provam isso. As folhas pretas daquele cafezal de julho de 1975 já haviam tentado avisar em 1963. O sistema as havia ignorado. E quando o frio voltou, mais forte e mais rápido do que da primeira vez, as folhas enegreceram novamente sobre as mesmas famílias, nas mesmas terras, pelo mesmo motivo. O frio não escolhe quem queima. O sistema escolhe quem não é protegido. E essa escolha nunca precisou ser explicada para ninguém. Antes de fechar, eu preciso te fazer uma pergunta. O sul de Minas Gerais é hoje a maior região cafeeira do Brasil. Pequenos e grandes produtores que construíram sua vida inteira em torno de uma única cultura, contratos assinados, financiamentos aprovados. Mercado futuro comprometido, o que significa que o café de amanhã já foi vendido hoje, a um preço que depende de uma colheita que ainda não existia quando a caneta tocou o papel. É exatamente o mesmo mecanismo de 1975, com um nome diferente, com instrumentos financeiros mais sofisticados, com uma aparência de modernidade que torna o risco invisível até o momento em que ele se torna total. Os relatórios técnicos sobre vulnerabilidade climática do sul de Minas existem. A Embrapa os produziu, o INMET os atualizou. As mudanças climáticas tornaram as geadas tardias mais prováveis, não menos. Isso está documentado. Então eu te pergunto, se amanhã uma geada negra descesse sobre o sul de Minas Gerais,
sobre os produtores com contratos de mercado futuro que não podem ser desfeitos, sobre os financiamentos que vencem independente do que o frio destruiu, sobre as famílias que apostaram tudo numa colheita, que o clima pode apagar em 72 horas quem estaria ao lado deles. Os relatórios já estão escritos. Você sabe a resposta. E você, o que acha disso? Escreve aqui. Até a próxima história.